Senhor Jesus, iniciamos este clamor com a alma nua, diante do Teu trono de graça. Eu falo hoje diretamente com aquele filho e com aquela filha que sente que a vida está presa em um ciclo sem fim. Sabe, Jesus, tem gente que me ouve agora e sente que a sua existência se tornou um labirinto. Eles trabalham, eles se esforçam, eles dobram os joelhos, mas parece que existe uma barreira invisível de aço impedindo o progresso. É a sensação angustiante de correr em uma esteira. Muito suor, muito cansaço, mas os pés continuam no mesmo lugar. Pai, eu coloco agora diante de Ti esse sentimento de frustração que rói o coração. Feche os olhos agora, respire profundamente e solte esse peso diante do altar. Diga para Jesus: Senhor, eu não aguento mais essa estagnação. Não tenha receio de ser honesto com Deus. O Senhor ouviu o gemido do povo no Egito por causa da opressão. E Ele está ouvindo o seu suspiro hoje. Nós não estamos aqui para uma oração de rotina ou apenas para cumprir um ritual religioso. Estamos aqui para um rompimento espiritual. Se existem correntes invisíveis travando os seus passos, hoje elas vão estraçalhar pelo poder absoluto do nome de Jesus. O seu grito de socorro não foi em vão. Ele foi o sinal que o céu aguardava para mobilizar o exército de libertação a seu favor. Sinta a presença do Consolador ao seu lado, agora mesmo, preparando o terreno para a sua saída desse deserto. Poderoso Deus, a Tua palavra nos alerta em Efésios que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. Às vezes, o que está travando a sua vida não é falta de inteligência, não é falta de currículo ou falta de sorte. É um laço espiritual arquitetado nas sombras. É uma corrente de hereditariedade. É uma palavra de maldição lançada por quem deveria te abençoar. Ou é um espírito de impedimento que sopra um desânimo paralisante toda vez que você está prestes a conquistar algo grande. Jesus, passa com o teu fogo purificador agora sobre cada área da vida desta pessoa. Visualize agora, com os olhos da fé, correntes pesadas, escuras e enferrujadas, presas aos seus pulsos e tornozelos. Elas simbolizam cada trauma, cada medo e cada palavra contrária que te impedem de avançar. Eu ordeno agora, com a autoridade que há no nome de Jesus, que toda corrente de medo, toda amarra de insegurança e todo bloqueio espiritual seja quebrado em 1000 pedaços. Onde o inimigo colocou um cadeado de ferro, Jesus coloca a sua chave de ouro. Você não foi criado para viver acorrentado na caverna da frustração ou no porão da mediocridade. Você foi projetado para caminhar em lugares altos e desfrutar da liberdade dos filhos de Deus. Sinta agora o calor do Espírito Santo derretendo esses grilhões. O ferro está se tornando pó pelo poder da unção que despedaça todo jugo. Senhor, eu clamo agora especificamente pela vida financeira deste teu servo e desta tua serva. Por que parece que o recurso foge das mãos deles como areia? Por que as contas parecem se multiplicar e as oportunidades parecem sempre fechar as portas no último momento? Por que outros que nem te buscam parecem prosperar, enquanto este teu filho luta bravamente e a porta continua batendo na cara? Eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito devorador, o espírito de gafanhoto
e todo o bloqueio financeiro que foi lançado sobre esta casa. Pai, desatravanca agora a economia desta família. Imagine agora um muro imenso de pedras escuras sendo derrubado por um martelo de luz celestial. Esse muro representa a escassez que te impedia de ver a provisão. Eu profetizo que as amarras das dívidas, dos juros abusivos e da falta de visão estão sendo cortadas hoje. Jesus sopra ideias criativas. Abre caminhos onde o mundo diz que não há saída. Que este teu filho deixe de ser cauda e passe a ser cabeça. Onde havia um nó cego no orçamento, que venha a fluidez da bênção de Deus, que enriquece e não traz dores. Você não vai mais apenas sobreviver ou contar moedas para o pão de amanhã. Você vai prosperar para ser um canal de bênção no reino de Deus. Sinta a autoridade de Deus destravando seus projetos e trazendo de volta o que o inimigo tentou roubar. Jesus, o teu povo Israel ficou 40 anos vagando no deserto em um trajeto que levaria apenas alguns dias. Tudo porque o coração deles estava preso a padrões do passado. Eu peço agora, cura o coração desta pessoa de todo o padrão de pensamento repetitivo que a faz cair sempre nos mesmos buracos. Livra-a da autossabotagem, da procrastinação e daquela voz maligna que diz: comigo nada dá certo, eu sempre falho no final. Eu decreto, em nome de Jesus, o fim imediato do seu ciclo no deserto. Visualize-se agora saindo de um labirinto escuro e confuso e entrando em uma estrada reta, pavimentada e iluminada pelo sol da justiça. Chega de repetir as mesmas mágoas, as mesmas perdas e as mesmas derrotas de ano após ano. O Senhor está trocando a sua mentalidade de escravo pela mentalidade de conquistador hoje. O que antes era um círculo vicioso de dor, Deus está transformando em uma espiral ascendente de glória. Pise com firmeza agora no mundo espiritual e declare com convicção: eu não estou mais parado, eu estou avançando. O meu passado não tem mais garras sobre o meu presente. O seu recomeço hoje é sólido e definitivo, pois as correntes da mesmice foram deixadas na areia do deserto, que ficou para trás. Senhor Jesus, a tua palavra nos garante que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar em juízo contra nós, o Senhor a condenará. Muitas vezes, o que trava a vida de um fiel é o peso acumulado de palavras de maldição, olhares de inveja e torcida contra. Você não vai conseguir. Sua família vai se destruir. Você não tem talento. Eu clamo agora contra todo olho grande e contra todo dardo inflamado de inveja que tenta secar as tuas conquistas. Jesus, cancela agora, com o teu sangue, todo decreto maligno e toda frase de derrota que foi lançada no ar. Imagine agora uma armadura de luz, brilhante e impenetrável, cobrindo cada centímetro do seu corpo e da sua mente. Veja as setas de inveja e as palavras de maldição batendo nessa armadura e caindo no chão como gravetos secos, sem poder algum. O que Deus abençoou, homem nenhum tem o poder de amaldiçoar. Você está blindado, escondido no esconderijo do Altíssimo. A partir de hoje, a inveja alheia não tem mais acesso à sua saúde, à sua paz ou ao seu progresso. O brilho da glória de Deus em você será tão intenso que as trevas e os invejosos
terão que desviar o olhar. Você é intocável pelo mal, porque o general de guerra é a sua retaguarda e a sua vanguarda. Pai de misericórdia, o Senhor deu uma ordem clara a Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. As correntes foram quebradas pela tua mão, mas agora o Senhor convida este teu filho a caminhar. Eu peço que o Senhor injete agora um vigor sobrenatural, uma coragem de leão nas pernas e na alma desta pessoa, que ela perca o medo de tentar novamente, de investir novamente e de acreditar que o amanhã será melhor. Receba agora o fôlego da ressurreição em seus projetos mortos. Visualize Jesus estendendo a mão direita para você, olhando nos seus olhos e dizendo com autoridade: levanta-te e anda, a tua fé te libertou. A estagnação morreu hoje. Onde o inimigo profetizou o seu enterro espiritual, o Senhor decreta que você dará frutos que permanecem. Eu profetizo que esta semana será marcada por movimentos, por decisões e por ações que você não conseguia realizar há anos devido ao peso das correntes. A trava foi removida, o ferrolho foi quebrado, o caminho à sua frente está limpo e iluminado. Caminhe com a postura de quem é mais do que vencedor, pois o Senhor dos Exércitos está marchando à sua frente, aplainando os montes e endireitando os caminhos tortuosos. Senhor Jesus, existem correntes que não prendem as mãos, mas aprisionam o coração e as emoções. Eu falo agora com quem sente que a vida amorosa está travada, com quem vive em conflitos constantes dentro de casa ou com quem carrega o peso de uma solidão que parece não ter fim. Parece que existe um bloqueio invisível que impede a felicidade no lar, uma nuvem cinzenta que paira sobre os relacionamentos. Eu repreendo agora, em teu nome, todo espírito de separação, toda frieza espiritual e todo laço de amargura que tenta destruir a harmonia da família. Jesus, restaura o que o tempo e as feridas quebraram. Visualize agora as paredes de gelo que se formaram entre você e as pessoas que você ama, sendo derretidas pelo fogo purificador do Espírito Santo. Se havia uma corrente de rejeição ou de solidão que te perseguia desde a infância, ela se quebra agora pelo poder da cruz. Eu profetizo que a paz voltará a reinar no seu quarto, na sua mesa e no seu diálogo com seus filhos e cônjuge. O Senhor está destravando a sua capacidade de ser amado e de amar com liberdade. Onde havia deserto emocional, Deus está trazendo mananciais de afeto. A sua casa não será mais um campo de batalha, mas um jardim de Deus. E nenhuma amarra sentimental terá poder para te manter infeliz ou isolado a partir de hoje. Pai eterno, a pior prisão não é feita de grades de ferro, mas de pensamentos que criamos dentro da nossa própria mente. Eu clamo agora por quem está preso na corrente invisível da depressão, da ansiedade sufocante e do sentimento paralisante de inutilidade. Pessoas que acordam sem fôlego para lutar porque a mente diz repetidamente que nada vai mudar. Eu dou uma ordem agora, no nome que está acima de todo nome, espírito de desânimo e de morte. Solta essa mente agora. Jesus, sopra o teu hálito de vida sobre esses pensamentos escuros e pesados. Receba agora a renovação completa do seu entendimento.
Imagine Jesus entrando nos labirintos da sua memória, segurando uma tocha de luz e apagando com o sangue dele todas as frases de derrota que você ouviu e acreditou ao longo da vida. Ele está trocando o seu espírito angustiado por uma veste de louvor. Sinta o peso saindo da sua nuca e dos seus ombros agora. Sinta o seu peito se abrindo para respirar a esperança do céu. Você não é escravo dos seus traumas passados. Você é herdeiro do Rei da Glória. A corrente do medo que te impedia de sonhar e de planejar o futuro está sendo estraçalhada agora. O sol da justiça está nascendo na sua alma hoje, e as trevas mentais não podem resistir a esse brilho. Senhor, como avançar na jornada da vida se o corpo está cansado, a alma está abatida e a saúde está debilitada? Eu apresento agora cada pessoa que sente que a sua vida física está travada por dores crônicas que tiram o prazer de viver, por uma fadiga que os exames não explicam ou por diagnósticos que tentam colocar um limite no seu futuro. Eu repreendo toda seta de enfermidade psicossomática e todo cansaço sobrenatural que tenta te manter prostrado e inativo. Jesus, Tu és o nosso vigor e a nossa rocha. Visualize agora uma luz verde e dourada, intensa e quente, percorrendo as suas articulações, os seus órgãos, os seus músculos e o seu sangue, trazendo uma renovação celular completa da cabeça aos pés. Eu profetizo que a sua energia será multiplicada sobrenaturalmente. Você terá forças renovadas para trabalhar, para cuidar dos seus projetos e para desfrutar da vida que Deus te deu. Onde o inimigo colocou um freio na sua vitalidade para te impedir de cumprir o seu propósito, o Senhor coloca hoje um impulso de glória. Levante-se agora, sacuda o pó da apatia física e sinta a vida de Deus fluindo em cada membro do seu corpo. Você é o templo vivo do Espírito Santo, e a saúde de Cristo é a sua herança legal. Pai, lembramos agora do homem no tanque de Betesda, que esperou por 38 longos anos porque alguém sempre chegava na frente dele. Ele estava travado pelo tempo, pela paralisia e pela falta de ajuda humana. Mas Jesus não olhou para a fila. Ele foi direto ao encontro daquele homem e mudou a sua história em um segundo. Eu falo hoje com você que sente que está sempre atrás dos outros, que parece que todo mundo prospera e alcança bênçãos, menos você. A sua vez não passou e o tempo não te venceu. O Senhor do tempo está aqui agora para te dar o que ninguém mais pôde dar. Chega de ser o último da fila das oportunidades. Imagine agora um anjo do Senhor descendo e movendo as águas da sua vida com poder. Jesus está te estendendo a mão direita e perguntando ao seu coração: queres ficar são? Queres ser livre? Eu declaro que o tempo de espera frustrante e humilhante acabou hoje. As portas que estavam trancadas para você, enquanto permaneciam abertas para outros, agora se escancaram pelo poder da autoridade divina. O que estava parado por décadas, Deus move em um instante de fé. O Senhor está te tirando do anonimato e te colocando em um lugar de destaque. Onde você foi ignorado e esquecido, agora você será chamado pelo nome para receber a sua vitória pública. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada nome, cada rosto e cada intenção de quem usou de autoridade injusta, de mentiras
ou de perseguição oculta para tentar fechar os caminhos deste teu filho. Pessoas que tentaram puxar o tapete, que sabotaram projetos com fofocas, ou que torceram em segredo pela queda dele. Mas a tua palavra é clara. O Senhor prepara uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Eu peço agora, desfaz, desintegra e anula toda a maldade humana que se levantou como uma barreira de concreto no caminho deste fiel. Que o Senhor seja o nosso advogado e juiz justo nesta causa. Visualize agora todas as tramas malignas, os laços armados e as calúnias sendo transformadas em vergonha para quem as criou, enquanto se tornam degraus de honra e promoção para você. Quem tentou te travar vai ser obrigado a assistir a Deus te exaltando e te abençoando. O Senhor está limpando a sua reputação agora e removendo cada impedimento colocado por mãos invejosas. Ninguém tem poder para fechar a porta que o Todo-Poderoso decide abrir. O que o homem tentou amarrar com nós de maldade, a justiça do céu desata agora com glória, restituição e honra em dobro para você. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra nos dá uma garantia poderosa em Isaías. O jugo será despedaçado por causa da unção. Eu clamo agora por um derramamento de azeite fresco e pesado sobre a cabeça de quem me ouve. Que esse azeite da alegria e da autoridade escorra pelas suas vestes e chegue até as amarras que ainda insistem em prender os seus pés ao solo da derrota, onde havia atrito, onde havia dificuldade extrema e onde nada funcionava, que agora tudo flua com a suavidade e a facilidade do Espírito de Deus. Sinta agora o peso do jugo maligno sendo quebrado e caindo do seu pescoço. Imagine Jesus ungindo a sua fronte com um óleo perfumado e brilhante, e esse óleo faz com que as correntes deslizem, percam a aderência e caiam no chão sem qualquer esforço seu. O seu caminho está sendo lubrificado pela graça divina. Onde você fazia uma força descomunal e não saía do lugar, agora você vai correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. A unção de Deus quebra a resistência final do inimigo. Eu profetizo que a partir deste minuto você sentirá uma leveza sobrenatural para tomar decisões, para agir e para prosperar. A trava saiu definitivamente. O caminho está livre. A unção de Deus é o seu novo combustível para este tempo de aceleração. Senhor Jesus, Tu és aquele que tem a chave de Davi. O que o Senhor abre, ninguém tem o poder de fechar. E o que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Eu coloco agora a vida financeira e os projetos deste Teu Filho sob essa chave de autoridade celestial. Chega de viver de migalhas que caem da mesa. Chega de ver o fruto do seu trabalho sumir como se houvesse um saco furado ou um devorador agindo silenciosamente. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito de miséria, a mentalidade de escassez e o bloqueio econômico que foi imposto sobre esta vida por tanto tempo. Jesus destrava agora os canais de provisão que estavam obstruídos. Visualize agora uma chave de ouro gigante girando na fechadura de um cofre imenso que estava trancado há anos na sua história. Ouça, no Espírito, o som do destravamento. Eu profetizo que a partir desta semana, recursos que estavam retidos por burocracias, por inveja ou por laços espirituais serão liberados. Alguém vai te procurar com uma proposta inesperada, uma dívida antiga
será quitada de forma milagrosa ou uma ideia de negócio vai florescer como um jardim no seu coração. O Senhor está abrindo as janelas do céu sobre a sua economia hoje. Não tenha medo de prosperar. A sua prosperidade é para a expansão do reino e para o sustento da sua família com dignidade. A trava saiu e a abundância de Deus está fluindo para a sua mesa agora mesmo. Deus Altíssimo, a tua palavra nos garante que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Existem correntes que não começaram hoje. São grilhões que vêm de gerações, repetindo padrões de pecados, vícios, falências e doenças que parecem perseguir a sua linhagem. Talvez na sua família ninguém nunca tenha prosperado, ou talvez todos os casamentos tenham terminado em dor e traição. Mas hoje, o sangue de Jesus atua como uma espada de fogo que corta esse cordão umbilical de sofrimento ancestral. Eu cancelo agora todo o veredito maligno hereditário sobre a sua casa. Imagine a sua árvore genealógica diante de você e veja Jesus passando um fogo purificador nas raízes, cortando todos os galhos secos e podres do passado. O que aconteceu com seus antepassados não tem mais o direito de se repetir em você. Você é uma nova criatura, enxertada na videira verdadeira. A corrente do "sempre foi assim na minha família" se quebra em 1000 pedaços hoje. Você é o marco da vitória e da mudança na sua linhagem. Seus filhos e netos colherão a bênção porque você teve a coragem de se levantar em oração e quebrar esse ciclo agora. O passado não governa mais o seu futuro. O sangue de Cristo é a sua nova e eterna herança de liberdade. Espírito Santo, muitas vezes a nossa vida externa está travada porque a nossa alma entrou em um estado de sono profundo ou mornidão espiritual. A apatia é uma corrente invisível que nos tira o brilho, a força de vontade e o desejo ardente de buscar a face de Deus. Eu clamo agora por um despertamento sobrenatural. Acorda o guerreiro e a guerreira que estão adormecidos dentro deste teu filho. Tira o peso dos olhos espirituais e coloca brasas vivas no altar do coração dele, agora. Jesus, incendeia esta alma com o teu fogo consumidor. Visualize-se agora saindo de uma névoa cinzenta e fria e entrando em um lugar de luz intensa e calor, onde você sente um desejo incontrolável de orar, de mergulhar na palavra e de estar na presença do Pai. Quando o nosso espírito se move em direção a Deus, a nossa vida física é obrigada a acompanhar esse movimento. Eu repreendo agora toda a apatia, todo o desânimo crônico e toda preguiça espiritual que te mantinha prostrado. Receba uma unção de ousadia e intrepidez. Onde você estava estagnado, agora você será fogo puro. Uma vida totalmente destravada começa com um espírito avivado e cheio de Deus. Levante-se com autoridade, pois o Senhor conta com você para as grandes obras que Ele planejou. Senhor Jesus, o nosso lar foi desenhado por Ti para ser o nosso porto seguro, mas para muitos ele se transformou em um campo de batalha invisível. Eu clamo agora contra o espírito de contenda, contra as brigas sem fundamento e contra aquela atmosfera pesada que trava a alegria da convivência familiar. Eu dou uma ordem de expulsão agora, no nome que faz o inferno tremer. Todo espírito opressor que entrou nesta casa através de palavras malditas, mágoas guardadas,
ou brechas espirituais, sai agora em nome de Jesus. Jesus, purifica cada cômodo desta casa com a tua presença. Visualize Jesus caminhando agora pelo corredor do seu lar, entrando nos quartos, na sala, na cozinha e varrendo toda a nuvem escura com um gesto de sua mão poderosa. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, monte guarda na sua porta e nas suas janelas. Eu profetizo que o seu lar deixará de ser um lugar de travamento para ser um lugar de lançamento de projetos e sonhos. Onde havia silêncio de morte e amargura, haverá o som do riso e do louvor. A sua casa está destravada e totalmente consagrada ao Senhor Jesus Cristo a partir de hoje. Pai de bondade, o Senhor nos ensinou a escrever a visão e torná-la bem legível para que possamos correr com ela. Eu peço que o Senhor dê a esta pessoa olhos de águia agora, que ela consiga enxergar além da barreira que acabou de ser derrubada. Muitas vezes ficamos tanto tempo presos a uma corrente que mesmo quando ela quebra, o nosso cérebro ainda tem medo de caminhar. Mas Jesus te diz hoje, olha para a frente, o horizonte da tua vitória é vasto e te pertence. Receba agora a visão clara dos novos projetos e das novas estações. Feche os olhos e veja-se agora realizando exatamente aquilo que você achava que era impossível para alguém como você. Veja-se com saúde plena, com a família restaurada e com as mãos cheias de frutos. Não olhe mais para trás, para os anos que o inimigo tentou roubar. Deus vai restituir cada dia que o gafanhoto consumiu enquanto você estava travado. O caminho à sua frente não tem mais espinhos. Ele tem a luz da glória de Deus guiando cada passo. Caminhe com a cabeça erguida. O que Deus planejou para o seu futuro é infinitamente maior do que qualquer dor que você viveu no passado. Senhor Jesus Cristo. Concluímos estes 33 minutos de clamor, guerra e libertação espiritual. Declaramos no mundo espiritual e para que o mundo físico tome conhecimento. As correntes caíram por terra. O que estava travado desatravancou pelo poder da palavra. O que estava amarrado soltou-se pela unção que despedaça o jugo. Nós selamos esta vitória agora com o teu sangue precioso e com o fogo inextinguível do teu Espírito Santo. Nós decretamos sobre a sua vida agora, nada mais te para. Visualize as últimas peças de ferro das correntes se transformando em fumaça e você correndo livre em um campo aberto de possibilidades infinitas. Sinta a força voltando para as suas pernas, a clareza voltando para a sua mente e a alegria voltando para o seu rosto. Você não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo há 33 minutos. Você é um livre em Cristo Jesus. Vá agora e tome posse do que legalmente é seu. Vá e ocupe o lugar de honra que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Está feito, está selado e está garantido por aquele que venceu a morte. A vitória é sua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém.